Graça e paz, glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, agradeço a companhia do Espírito Santo para meditar na poderosa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. A leitura bíblica diária de hoje, 22 de maio de 2024, quarta-feira, está localizada no livro de Gênesis 3, o capítulo e o verso 8. Gênesis 3, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, verso 8, versículo 8, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Louvado seja o nosso Deus misericordioso. Nós todos conhecemos a história da Bíblia Sagrada, principalmente a primeira história, que se encontra em Gênesis. Deus, ele fez o homem conforme a sua semelhança, e do homem também, da costela de Adão, que foi o primeiro homem, ele fez a mulher, Eva, para ser a sua adjuntora, a sua companheira. Eles estavam ali cuidando do jardim de Deus, cuidando, dispenseiros de Deus, tinham a alegria e a felicidade plena de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Ali, na verdade, Deus, toda virada da tarde, quando é fim da tarde, no começo da noite, o Senhor aparecia, como diz o texto, e eles se encontravam. E Adão, ele teve o privilégio de colocar nome em todos os animais. Ali tinha a dinâmica da vida, tinha a presença de Deus, mas houve a queda do homem e da mulher. Houve o pecado original, o pecado da desobediência. E através da desobediência, através do pecado, entrou a morte. E a primeira ação do pecado, na verdade, a primeira consequência que o pecado ele imputa no ser humano é a vergonha, é o desprezo. E nós vemos que Adão e Eva, Deus chamou a atenção dos dois, eles se esconderam da presença de Deus. Então o pecado, a consequência do pecado, ele traz a vergonha e não tem como a pessoa vivendo no pecado, sendo um pecador contumaz, ficar na presença de Deus. Ele próprio, o Espírito Santo que habita em nós, se nós pecarmos, nós entristecemos o Espírito Santo e ele se retira da pessoa, e aí a pessoa ela começa cada vez mais a fazer atitudes que desagradam a Deus. Aí o pecado para ela passa a ser algo que é normal, algo relativo, e a lei da relatividade, né? E assim a pessoa ela perde o relacionamento com Deus, perde a comunhão com Deus. E o que nós precisamos prezar é ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E somente se nós tivermos uma vida de santidade. Não quer dizer que a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, já pecou. Mas o nosso pecado é um pecado não deliberado, é um pecado que você acaba cometendo e você sabe que errou, mas você tem aquele termômetro, o Espírito Santo já te avisa. Aí você se convence do pecado, confessa os seus pecados a Deus. E na verdade, há uma diferença do pecador contumaz, daquele pessoa que peca e tem prazer no pecado, e daquele que peca, mas reconhece o seu pecado. Primeiramente, pessoa que peca, que sabe que está pecando e continua pecando, ele não tem comunhão com Deus. Não existe relacionamento com Deus, porque não há como relacionar o pecado com Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado.
Mas nós que pecamos e reconhecemos o nosso estado pecaminoso e queremos viver em santidade, aí sim, nós corremos para a presença de Deus. O pecador que não se importa, ele corre da presença de Deus, ele foge, ele corre para o mundo é onde ele encontra ali um respaldo, porque o mundo jaz do maligno. Mas nós que queremos ter uma vida de comunhão com Deus, queremos viver uma vida santa, nós pecamos e corremos para a presença de Deus, para que o Espírito Santo nos convença e Deus nos perdoe por conta da nossa humilhação, por conta do nosso esforço de querer viver uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de assertiva, fugindo da aparência do mal. E que o Senhor nos continue nos abençoando dos altos céus, e que o Espírito Santo sempre esteja conosco, nos convencendo do pecado, para termos comunhão com Deus e a paz que excede todo pensamento, todo entendimento, esteja conosco hoje e sempre. Amém.